aqui é Vasco. Queridos e queridas, vascaínos e vascaínos, aqui é Vasco, como não? Ok, estamos aqui no canal do Pop Bola. Pop Bola tem todo mundo, beleza? Todo mundo é bem-vindo, bem recebido, aqui é mais ou menos, às vezes não é muito bem, mas é bem-vindo. Então. Só que hoje aqui no Fala Presidente, que é o primeiro da série, todos os candidatos à presidência do Vasco estão sendo convidados, pelo menos aqueles que já demonstraram interesse em participar aí do pleito. E aí nós vamos começar aqui, antes de mais nada, quero apresentar nosso querido amigo aqui, nosso querido Thiago. Thiago, meu querido amigo Thiago, lá do Vascaíno do Cerrado lá de Brasília. Aí vão me perguntar assim, mas é assim que funciona, tá, Thiago? Mas esse Thiago é de qual grupo político? De nenhum. Essa é uma condição para participar aqui. Não tem que ter grupo político. Nada contra os grupos, pelo contrário. Mas é para não ter essa coisa de tá vendo? Chamou, esse aqui é para isso. Nada disso. Aqui, a ideia, a proposta é trazer todos os candidatos para falar sobre Vasco da Gama, para explicar quais são os interesses, quais são os desejos, etc, etc. E hoje vamos deixar de conversa, porque nós já vamos apresentar o nosso primeiro convidado. Bilula, solta o som, Bilula! Cadê? Foi! Muito boa noite, meu querido Ariston. Para começo, Ariston, não é Ariston, né? A gente falava sobre isso antes. Boa noite, prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos falar muito de Vasco, Ariston. Ótimo, vamos falar. Ariston ou Ariston, fica a seu gosto. Nada. Fica Mas é grego, né? Ariston é grego. Como você me chamar, eu vou responder. Você é um cara simpático, apresenta um programa que tem sucesso além das fronteiras do seu canal. Muita gente me fala no seu programa, eu já assisti outras vezes. Mas falam bem ou falam mal, Ariston? Falam muito bem. E falam que é um programa bem-humorado. A gente tenta. E eu estou querendo passar uns bons minutos com vocês. Estou me sentindo à vontade em casa e pode perguntar o que quiser. É isso aí. E a galera que pode participar, que está ligada aí no canal, pode participar, mandar pergunta, pode mandar, porque nosso querido Bilula está ligado, nosso Bilula vai colocar as perguntas. Aqui é assim, a ideia é essa. Meu querido Thiago, prazer mais uma vez ter um amigo aqui, Vascaíno do Cerrado. Fala um pouquinho do teu canal e já emenda logo com uma pergunta para o nosso querido Ariston. Eu tenho algumas cabeludas, vamos começar amaciando o negócio. E aí, Thiagão? Valeu, Calheza. É um prazer mais uma vez aqui no Pop Bola, um canal que eu acompanho, sou admirador do Pop Bola, do seu trabalho. O Ariston, eu já tive algumas lives, algum bate-papo com ele, eu fiz um trabalho com todos os candidatos e grupos políticos, então eu pude ter o diálogo com todos eles. E é como você falou, eu não tenho partido político, meu partido é o Vasco da Gama, até inclusive eu nem voto. Tenho um sonho de votar um dia, mas vamos chegar devagar. Uma hora a gente vai poder fazer isso, que a democracia é tudo aí no Vasco da Gama, tá? Ariston, eu vou falar Ariston, muita gente vai estranhar, porque ele não gosta de ser chamado de senhor, ele é jovem como nós, entusiasmo aí total, né? Ariston, eu vou começar com uma pergunta que tem sido bem falada durante essa semana no Vasco da Gama a respeito desses anistiados aí que o Vasco acabou tirando aí do pleito, não vão poder votar. Como é que o senhor vê a situação desses sócios que anistiados, que pagaram aí durante um tempo e agora não vão poder votar no Vasco da Gama? No caso específico, eu não tenho muito como opinar, porque eu não vinha acompanhando. Mas em anos anteriores, isso se prestou para fazer barganha política nas eleições. Isso se prestou para outras finalidades. O candidato que tinha a máquina ia lá, quitava a dívida desses sócios e, em troca, ficava com o voto.
Se a pretensão foi essa, eu estou batendo palma. Se não foi essa, eu não tenho explicação, porque a que eu conheço é a da história do Vasco. Era assim. Ô, Ariston, eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, eu já conversei, se não com todos, com a maioria dos grupos políticos, sempre fui muito bem recebido, todos aí que eu falei, fui muito bem recebido, o pessoal do Júlio Brandt, o pessoal na época do Campelo, o Casaca, que mais? Eu vou esquecer alguns aqui, mas enfim, todo Monteiro, todos me receberam muito bem, eu conversei, e uma coisa eu tenho certeza, que todos são Vasco, todos são vascaínos, e todos têm interesse no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas há uma história aí que é essa coisa do presidente do Vasco, ser presidente do Vasco, que parece ser um cargo assim, ok, é glamuroso, que é o Vasco, nós estamos falando. Mas o que leva uma pessoa, por exemplo, você, chamando de você, Ariston, que é uma pessoa, a gente conversava sobre isso, que financeiramente estabilizado, tem a sua vida tranquila, né? Não tem aborrecimento, né? ou se tem aborrecimento, está tudo muito bem administrado. O que leva uma pessoa, além do amor pelo clube, a querer pegar um clube como o Vasco, que a gente sabe que está passando por dificuldade financeira, que tem uma série de problemas para equacionar, de dívidas trabalhistas, etc. Por que você, Ariston, quer ser presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama? Olha só, o poeta Fernando Pessoa dizia que o homem, dizia que todos nós precisamos de uma certa loucura, porque sem a loucura, o que é o homem? Uma besta sadia, cadáver adiado que procria. Ou seja, sem um sonho, nós não somos nada. Nós temos que ter um sonho que nos impulsiona pela vida. E quando eu olho para o Vasco, com todo respeito aos outros candidatos e ao atual presidente do Vasco, mas a vida toda, o que eu olhei, o que eu identifiquei no Vasco foi a absoluta falta de competência dos gestores. Foi a falta total de conhecimento de finanças, de administração, de liderança, de autoridade. O que eu via no Vasco, eu não quero entrar no lado podre, porque esse eu não acompanhei de perto. Esse eu sempre estive longe. Mas o que eu via no Vasco era um compadrio, era um jogo de amizade. Ó, me dá seu voto que eu amanhã lhe dou um cargo, você vai participar da administração. Aí pegava um que exigia menos, dizia, então vai representar o Vasco no jogo lá em Madrid, aí mandava o cara como chefe de delegação. Era sempre um compadrio. Recebia jogadores que não, de chinelinho já e de bengala e contratava porque foi o amigo que mandou, e era assim. E eu sempre admiti que o Vasco não avançaria desse jeito, não chegaria a lugar nenhum. O Vasco foi um grande time quando teve boas administrações. Vocês se lembram? Agora, Ariston, você fala que teve boas administrações. Pois é, ok, tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Hoje, o que a gente sabe de realidade, pelo menos pelo que a gente tem de informação, é que o cenário é um cenário muito complicado, né? Muito difícil, de dinheiro. Agora, então, por conta da pandemia, a coisa está pior ainda. E aí você fala em sonho. Dá para dizer que é um sonho ou seria um pesadelo? E como é que você... O que você pensa como primeira atitude? Olha, foi eleito. Ariston é o novo presidente do Vasco. A primeira atitude, principalmente no que diz respeito à questão das finanças. O que você vai fazer? Primeira atitude.
já está formado. É levar para o Vasco um departamento jurídico de colegas meus de profissão, em sua maioria jovens, e vamos sentar 20 dias em São Januário e vamos analisar todos os pagamentos futuros do Vasco, que eu não tenho nenhuma vocação para a polícia, mas daqui para frente é diferente. Vamos examinar tudo, saber o que se deve, como se deve, e vamos honrar os compromissos que tenham causa, que tenham assento na realidade. O que não tiver isso será afastado. Nós não tomaremos conhecimento. Quem quiser que entre com ação, e nós estamos lá para isso mesmo. Só com essa iniciativa, eu já lhe garanto que metade dessa dívida do Vasco vai desaparecer. Há muito entendimento feito ali de forma pouco religiosa. Há muitos interesses ali fabricados. Há muitas confissões de dívida que não podiam ter acontecido e aconteceram. Tem jogador no Vasco que já saiu há 10 anos e continua recebendo dinheiro lá. Tem muito jogador que foi contratado pelo Vasco há 2 anos, há 3 anos, que nunca entrou em campo e recebe salários de marajás. Isso tem que acabar. Isso é parte do problema. Então, você perguntou a primeira coisa, já lhe dei a primeira coisa. Agora, vou dar a segunda coisa. Nós vamos transformar esse grupo num grupo de negociação. Aqueles que realmente tiverem direito a receber, nós vamos sentar e renegociar dentro da realidade do Vasco. Como é que pode ser feito? Como é que pode ser pago? De que forma? Vamos fazer aqui, vamos fazer um acordo para a gente honrar, porque o que nós vamos prezar lá é um ponto que eu cultivo a minha vida toda. Eu tenho a palavra honrada. Eu vou honrar tudo o que eu disser. Então, o compromisso que eu assumi vale tanto quanto escrito. Então, tem que sentar, tem que combinar, tem que acertar. Fazendo isso, nós vamos pagar todo mundo direitinho. Agora, todo o dinheiro tem que ser transparente, tem que entrar via bancária. Nós vamos dar conta, através da internet, a toda essa movimentação, de onde recebemos e a quem pagamos. E vamos buscar parcerias. No mundo de hoje, no mundo dos negócios, nós estamos vendo agora uma crise de internet. E aí a gente começa a ver que está todo mundo junto nisso. É Facebook, é Instagram, enfim, isso tudo é uma coisa só. Os negócios são assim também. Nós vamos buscar parcerias com os grandes clubes. Nós vamos tentar fundar um Vasco da Gama na Europa. Não é difícil, não é fácil. É muito fácil. Só temos que cumprir aquelas exigências da legislação esportiva portuguesa. Tem que ganhar 2 tours, ganhar 2 categorias para poder disputar o principal. Nós vamos buscar formar um time no Canadá. Para isso, eu já conversei com o ministro da Fazenda do Canadá, pessoalmente, diretamente com ele. E o que é que ele me respondeu? Vê grandes possibilidades, porque também ninguém fecha nada de boca no encontro. Você propõe uma ideia e as pessoas vão maturar as suas ideias. Nós vamos formar uma indústria de jogadores de futebol no Vasco da Gama. Nós vamos... São Januário, você vai passar e vai ver escrito nas paredes lá, a Universidade da Bola. É lá que a bola vai rolar no Rio de Janeiro, no Brasil. Ali vai ser a Universidade da Bola. E nós vamos ter compromisso com esses clubes que vão bancar isso. Não vão entrar de graça com o nome, vão bancar. Nós vamos ter compromisso
de, em cada leva de jogadores que nós disponibilizarmos para o mercado, eles teriam prioridades. É mais do que justo com os seus parceiros. Vão pagar, mas terão prioridades de escolha. É isso que nós vamos fazer. Não é milagre. Nós só vamos administrar com o pé no chão. Nós vamos fazer o que o São Januário precisa. São Januário precisa sair de 22 para 35 mil assentos no estádio. Aí se você me perguntar, mas Ariston, por que isso? Por que esse número? Porque esse é o número pesquisado, contado, batido, martelo batido no prego, é o número máximo que um time como o Vasco da Gama, ou o Flamengo, ou o Fluminense, no Rio de Janeiro, reúne por partida. 95% dos jogos são assim. Os 5% vão para o Maracanã. Nós vamos também, evidente, mas nós temos o estádio. Vamos fazer esse estádio para a gente. Vamos começar a faturar aí. Vamos vender 4.000 cadeiras cativas e, com o dinheiro dessas cadeiras cativas, nós vamos fechar o anel de São Januário. Não, isso não trará despesa. Ou se vou te dar uma ideia do que eu estou falando. O Corinthians teve a ajuda do presidente da República, do governador de São Paulo, do prefeito de São Paulo, e construiu Itaquerão. Gastou 750 milhões de reais. Está quebrado. As notícias que nós temos de lá são salários atrasados, dificuldades, não paga as contas. Por quê? Porque dinheiro não é mato. Você não pode tratar dinheiro como trata o ar. Dinheiro é uma coisa que vai embora. Nós vamos gastar em São Januário de 80 a 100 milhões somente. E desses 80 a 100 milhões, nós vamos pagar com as cadeiras vendidas. Não tem mistério. Não é mágica. Ariston não está aqui com a mágica, não tem uma mágica, não. É fácil. 20 mil reais uma cadeira, 20 meses para pagar, dá R$1.000 por mês. Será que não tem 4.000 vascaínos que compram essas cadeiras? Lógico que tem. Não tem agora, porque você tem que vender o seu passado, você tem que vender o seu conceito, você tem que vender a sua honra, você tem que vender a sua credibilidade, senão não vende. A cadeira não está pronta. Então, eu vou buscar esses 4.000 vascaínos para comprarem. Vou botar o primeiro tijolo no primeiro dia que eu sentar em São Januário. Bota o primeiro tijolo e vou atrás desses compradores. E, no máximo, em 20 meses, eu acho que até antes, em 20 meses, nós teremos o estádio mais charmoso do Brasil. Luxuoso, bacana. Olha, tudo de moderno. Vai nos dar muito orgulho. Ô, Ariston, Tiago, você tem pergunta, Tiago, para o Ariston? Ariston, você já foi da política no Rio de Janeiro, né? Foi secretário de transporte, se não me engano, foi deputado. Você está falando aí de uma reforma de São Januário. Eu acho que hoje um dos principais problemas para uma reforma de São Januário é o entorno. A gente não tem uma acessibilidade legal para aumentar aí a capacidade de São Januário. Acho que por isso que, durante muitas gestões, muitos anos, se prometem uma reforma de São Januário e ela acaba não saindo do papel. Como é que o senhor vê a situação do entorno de São Januário? E o senhor já tem conversas com alguém do setor público a respeito de melhorias no entorno de São Januário? Tenho conversas, terei mais conversas e vou para lá discutir com a comunidade. Vou para lá. Eu considero que a barreira do Vasco é do Vasco. Nós temos que cuidar daquelas pessoas que estão ali. Nós não temos que chegar pretensiosamente achando que mandamos nas coisas e tirando as pessoas e resolvendo a nossa vida em detrimento da vida dos outros. Não. Nós vamos para lá para melhorar a vida deles. Nós vamos tirar ali 200 ou 300 casas ali
e vamos construir ali 200 a 300 apartamentos para eles viverem com mais dignidade, com mais conforto, e com esse espaço gerado, nós vamos fazer uma boa praça de chegada ali em São Januário e um bom estacionamento. E aí o Vasco é outro. Aí o Vasco é a Universidade da Bola. Ô Ariston, ok, aí você, né, você falou sobre as cadeiras para São Januário, agora você está falando sobre ali o entorno. Como é que é? Como vai gerar receita? Porque hoje se fala muito, né? A gente sabe que para você ter aí um número positivo, digamos assim, na nossa conta bancária, vamos para uma realidade bem nossa aqui, né? Eu vou lá no meu aplicativo, agora porque não está podendo ir no banco, vou lá no aplicativo e olho lá minha conta bancária, eu tenho que ter uma grana para pagar minhas contas e que nem sempre a coisa está batendo. Então, o que a gente faz? A primeira coisa, normalmente, é você diminuir os gastos, os custos e tal. E hoje a gente vê isso quando a gente tem, por exemplo, e aí daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas tem um time do Vasco que é um time que está ainda muito aquém do que o Vasco é, né? Porque tem uma limitação de salários e tal, etc, etc. Como é que você pensa de receita, trazer grana, ok, vamos diminuir, vamos baixar aqui os custos, ok, mas essa tem que ter um equilíbrio aí, que o Vasco tem que disputar título, o Vasco tem que brigar lá em cima, e aí você já está falando sobre ir lá no entorno e construir apartamento. Como é que vai gerar receita, Ariston? Qual é a fórmula para isso? Olha só, nós só podemos gerar receita com uma fórmula. Não tem duas, não tem três. Nós temos que ter o melhor time de futebol do Rio de Janeiro. Nós temos que ser campeões. Nós vamos ser campeões. Como? Comprando 2, 3, 4 jogadores bons. Quem são esses jogadores? Eu não sei, porque nem eu sei, nem você sabe. Ninguém sabe a realidade hoje do Vasco da Gama. Aquilo é uma caixa preta. Nós temos que abrir a caixa, descobrir o que tem lá dentro. Eu sei a você o seguinte, que eu vou conseguir os patrocinadores, eu vou aos bancos, eu vou às cadeias de grandes hospitais, eu vou às empresas que vendem remédio, eu vou aos grandes clubes, eu vou trazer esse dinheiro. Eu tenho convicção disso. Agora, digo mais a você, sem medo de errar, eu vou buscar esse dinheiro na televisão. Eu acho que essa briga que o Vasco está desenvolvendo agora é de um erro crasso, é de um erro imperdoável, é de amador. O Vasco saía a reboque do Flamengo para brigar com um parceiro que a vida toda ajudou ele. Se sou eu, vou lá, saio com a dispensa da dívida e saio com mais dinheiro para o Vasco. Porque o que as pessoas querem é negociar. Você não pensa, por exemplo, que a TV Globo está querendo romper contrato. Ao contrário, ou está querendo que o Vasco acabe, o Fluminense ou o Botafogo. Ela quer que cada vez estejam melhores para que ela fature cada vez mais. Eles são nossos aliados, querendo ou não, até para preservar o próprio negócio. Eu tenho ligações com as pessoas lá, já fiz alguns contatos. Quando chegar no momento oportuno, isso tudo será esclarecido, vai ficar claro. Eu vou sair de lá, o Vasco tinha direito a 20 milhões, parece que já recebeu tudo. Tudo parece, ninguém sabe. Parece que já recebeu tudo. Eu vou sair de lá e receber os 20 milhões de novo, e esses 20 que nós devemos lá, nós vamos passar lá em 20 anos para poder o Vasco ter fôlego e resolver as coisas. O dinheiro, eu vou dizer isso a você, e você há de entender que é verdade, Alex. Quando você chega no seu banco
que vê o saldo um pouco desequilibrado, você não mete a mão no bolso e bota o dinheiro na conta, porque se o dinheiro tivesse no seu bolso, estava no banco. Dinheiro não está no bolso. Dinheiro está na cabeça da gente. Nós temos que ter cabeça para ir buscar o dinheiro. Nós temos que... Ninguém dá dinheiro a ninguém. Chegue perto de um rico e peça dinheiro, ele te dá uma bengalada. Porque ele passou a vida toda para ganhar dinheiro e vai te dar dinheiro de graça. Você tem que chegar com uma proposta que seja boa para você e boa para ele. Para ele ganhar dinheiro, né? Para ele ganhar dinheiro também. Então, é isso que falta no Vasco. No Vasco não tem ninguém com esse nível de gabarito. E mais, que conheça as pessoas. Que conheça. Eu vou falar com fulano, que eu conheço, vou falar com Beltrano, que é meu amigo, vou bater naquela porta, vou ligar, ele vai me receber. Eles não são nem recebidos. Nem recebidos. Eles discutem no terceiro time, no quarto time dessas empresas. Eles vão falar com os contatos. Eles não conseguem falar com os donos. Eles não têm acesso. Eu digo isso a você com certeza. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Nós vamos falar com quem manda. Nós vamos negociar com quem pode. E nós vamos sair com o dinheiro que precisamos. E vamos dar parceria. Eu quero comprar um craque. Eu quero comprar esse Gerson do Flamengo. Estou de olho no Gerson do Flamengo. Vamos comprar o Gerson do Flamengo. Eu vou ligar para você. Alex, olha aí. Você me disse que tem R$100 sobrando aí, não tem? Acredita em mim? Me dá seus R$100 que eu vou juntar num dinheiro aqui para comprar o Gerson. Se você acredita em mim, você me dá os R$100. Agora, se você tem R$100 mil, você me dá os 100 mil. Se você tem R$1 bilhão, você me dá R$1 bilhão. Basta você acreditar em mim, sabendo que eu vou lhe pagar de volta, que eu vou honrar e que eu vou fazer o que eu estou dizendo. É isso que vai fazer. Eu estou de olho no Gerson. O Ariston, programa. Então é isso que eu já ia te perguntar. Então o Gerson seria o primeiro nome para o Vasco que você tentaria? É um dos nomes. Eu ainda não pensei num time, porque eu tenho que pensar num diretor de futebol. E ele tem que ter autonomia, e eu tenho que parar de dar palpite, e eu tenho que me ater às condições que ele vai colocar. O Vasco é um presidencialismo, porém tem diretores estanques, e esses diretores mandam nos seus departamentos, mas mandam em termos. A cada semana nós vamos nos reunir, os diretores vão compor um pequeno conselho executivo, onde todo mundo nesse conselho vai dar palpite, mesmo não sendo da sua área. E é do resultado disso que nós vamos dirigindo o Vasco. Vai que nós vamos colocar aqui o Vascaíno do Cerrado para ser o diretor de futebol. E ele apresenta 10 rodadas perdendo. Não vai ficar. Por mais amigo que ele seja, por mais que eu goste que ele seja, eu vou dizer, meu filho, e o resultado? Onde é que está o resultado aqui? As coisas têm que ser assim, trabalho e resultado. Porque o que nós vamos cobrar é isso. Tá. Ô Ariston, Thiago, você já é diretor de futebol, você segura a onda? Quem é que você traria? O Gerson? Você viu aí, cara? O Gerson e o Arrascaeta, só isso, tá bom, né? Vocês estão trazendo muita gente lá. Eu não queria nenhum deles. Mas é isso mesmo, cara. Quando a gente trouxe o Bebeto, eles ficaram malucos, né? Isso é verdade. O Bilula, tem pergunta na galera, Bilula? Tem pergunta na galera? A galera que está participando aí pelo YouTube. Você tem aí, Bilula? Isso aí, Calheiros. O Hugo Garcia manda pergunta aqui. Ariston, o senhor tem algum projeto para trazer os vascaínos de fora do Rio para mais próximo do Vasco? Tenho. Tenho um projeto simples. Não sei por que não funciona.
O Vasco tem 5 ou 6 próprios espetaculares aqui no Rio de Janeiro. Tem o Calabouças, tem a Lagoa, a parte náutica da Lagoa, tem a parte do Lagum. Lá no Lagum, pouca gente sabe disso. O Vasco tem uma parte lá. O Vasco tem em Caxias. O Vasco tem em São Januário. O Vasco tem vários lugares que pode botar para funcionar, atrair os vascaínos, fazer ponto de encontro e fazer uma república dos vascaínos. Cruz de Malta é lá. É só botar isso para funcionar. Podemos pegar um lugar desse. Tem vários equipamentos públicos agora que serão colocados em licitação, principalmente esses da Barra. Estou dando uma dica aqui através do seu programa, porque eles não pensam nisso. Desse tamanho a cabeça, não pensam nisso. Mas e fora do Rio? Essas repúblicas seriam fora do Rio também, no Brasil inteiro? E como é que seria isso? Fora do Rio de Janeiro, nós teríamos que abrir representações vascaínas, misturando uma parte comercial e uma parte de apoiamento do Vasco para que esses clubes funcionassem. São clubes locais, iniciativas locais, que nós teríamos que incentivá-los. Mas aqui no Rio de Janeiro, voltando ao assunto que eu estava falando a você, vários imóveis que foram feitos para as Olimpíadas serão colocados agora em concorrência pública. Eu não vejo nenhum clube se movimentar para isso. Eu não vejo o Vasco da Gama. Nós estamos na porta, nós estamos de olho. Botou um estádio em licitação, nós vamos disputar o estádio. Nós vamos pegar. O Vasco precisa ser orgulho nacional. O Vasco precisa se dedicar aos esportes olímpicos, ao futebol feminino, ao basquete, ao vôlei, à esgrima, ao tiro, à corrida, ao atletismo. E nós vamos correr atrás desses próprios públicos. Já estão lá, estão prontos. Aí, se você disser, bom, você não tem dinheiro nem para manter São Januário, como é que você quer assumir essas despesas? Mas quem disse a você que tem que botar dinheiro? O que tem é que sentar e conversar. O que eu tenho que chegar para o dono do imóvel e dizer assim, você, governo municipal, é dono do estádio tal. Quanto é que você gasta por mês lá? A conversa é ao contrário. Eu gasto lá por mês para manter 1 milhão. Então, vamos fazer um negócio. Você me dá 200 mil e eu vou tocar para você. Ele ainda vai me dar dinheiro para tocar para ele. Mas não há cabeça para isso, nem há credibilidade. Os que se apresentam para serem dirigentes do Vasco, me perdoe, mas eu vou dizer a verdade. Não tem experiência nenhuma. Você vê esse Campelo, é um homem do bem. Como é que pode dizer que não? É uma pessoa boa, um homem do bem, mas não sabe fazer. Não sabe. Você pega outro qualquer aí. Se apresentam muito no Vasco pessoas com negócios fora do Brasil. Na Arábia, não sei aonde, ninguém sabe nunca o que é. E se apresenta também muito agiota. Cara que tem dinheiro no banco, que termina emprestando dinheiro a juro ao Vasco. O Vasco não é lugar para tomar dinheiro a juro, empréstimo. O Vasco não foi feito para empréstimo. Aquilo dali não é uma casa de penhor. Aquilo dali é um lugar para fabricar dinheiro, com atividade, com criatividade, com trabalho. Agora, tem isso. Não é só ter ideia. Tem que trabalhar e tem que ter equipe. Tem que trabalhar e tem que ter equipe. E tem que passar o rodo em quem não trabalha e está lá mamando, que tem muita gente. E você sabe mais do que eu. Não, o entrevistado sou eu, você não tem que falar. Mas vocês sabem tanto ou mais do que eu, que isso que eu estou dizendo é verdade. Tem que passar o rodo.
O Ariston, Thiago tem pergunta, Thiago? Eu não sei de nada, Ariston. Não me bota nessa, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Thiago, tem pergunta para o nosso querido Ariston? O Bilula também está ligado, tem pergunta também, não tem, Bilula? A galera está participando demais, né? Cara, o Bilula dormiu. O Bilula, de vez em quando, ele dorme. Ele tem uns negócios assim que ele dorme no trabalho. Esse tá mamando. É por isso que o Vasco não vai para frente, entendeu? É isso aí. Ele Thiago, está dormindo na hora do trabalho. É isso aí. Thiago, faça a sua pergunta para o nosso querido Ariston. Então, bora lá. Ariston, como é que o senhor vê aí? Saiu no último balanço do Vasco, que o empresário Carlos Leite, ele foi ali um cara que foi fiador de alguns empréstimos do Vasco da Gama, né? Então, ele tem uma relação próxima, ele tem alguns jogadores que pertencem a ele como empresário. Como é que o senhor vê a relação do empresário de futebol? Como é que vai ser, aliás, a sua relação com o empresário de futebol e como é que o senhor vai ver isso na base também? Dinheiro emprestado, ele vai arranjar outro lugar para emprestar. Não vai ser no Vasco. O Vasco não vai tomar dinheiro emprestado pagando juro a ninguém, a não ser que ele seja bonzinho, queira emprestar o dinheiro sem cobrar juro. Aí a gente aceita. Agora, eu tenho que sentar para pensar com a equipe que nós vamos formar. Eu acho que isso vem da Lei Pelé. Eu acho que isso é uma das coisas que prejudicou o futebol. Antigamente a relação era entre o clube e a família do garoto. O garoto estava se formando e o clube estava ajudando. E dali saíam craques e todos eles. Depois desse negócio de empresário, que o garoto com 8, 9, 10 anos de idade, o pai já começa a receber um dinheirinho para o ônibus, e um sapato, e uma meia. Quando ele completa é treinado pelo clube, quando ele completa uma boa idade, ele tem um dono. Isso quase que remete a gente ao período da escravidão. No Vasco não vai ter isso, não. Quer jogar no Vasco? Você tem empresário? Tem, então vai procurar seu empresário. Porque aqui, sem empresário, contrata com o time. Se você virar um grande jogador, seu entendimento é com o Vasco da Gama, não é com o empresário. Agora, dinheiro emprestado, só se for sem juro. Mas, Ariston, você acha que com essa medida aí, você acha que vai ter algum jogador que vai querer jogar no Vasco sem empresário? Porque hoje todo mundo tem empresário. Mas eu não tenho dúvida. Quando eles descobrirem que o dinheiro dele, parte do dinheiro dele, está indo para o empresário, não está indo para ele, começa a voltar. Eles vão receber um bom dinheiro e vão receber muito dinheiro. E vai acontecer no Vasco da Gama uma nova forma de remuneração. E é isso que nós temos que sentar para definir. Não adianta adiantar para você quando as coisas ainda não estão no papel. Primeiro tem que ser 2 e 2, 4, 4 e 4, 8 e por aí. Nós vamos definir uma nova forma de remuneração. O jogador vai ganhar muito mais dinheiro no Vasco do que ganha hoje, sem ter empresário. Para que empresário? Ariston, agora voltando um pouquinho ao que você falou, agora há pouco, sobre televisão e tal, que não deixa de ser uma fonte de receita, e, a meu ver, aí é uma opinião minha, a meu ver, eu acho que não necessariamente você ter um veículo, né, do próprio clube, que eu acho ótimo, não significa que tem que entrar em rota de colisão com um grande veículo. O que você pensa em relação à TV? O que você proporia em relação ao acordo de TV? E o que você pensa da Vasco TV, por exemplo, que hoje está aí fazendo... O Thiago, inclusive, é um dos youtubers aí que estão encampando esse movimento para trazer mais inscritos para a Vasco TV. O que você pensa aí? É trabalhar em conjunto ou então não? A Vasco TV, não teremos mais Vasco TV, vai ser só TV aberta? O que você pensa sobre esse imbróglio todo aí? Nós teremos uma televisão forte.
tecnicamente atual, na ponta dos cascos. Não sei se você sabe, eu sou do ramo. Eu tenho rádios e tenho uma televisão. Então, nós vamos ter uma televisão atuante. Atuante. Agora, eu vou ter muito parceiro bom na TV. Muito. Vou buscar todas essas cadeias de televisão, sem preconceito. Ah, eu estou com SBT, eu estou contra a Record, eu estou a favor da... Não. Todo mundo, eu quero todo mundo com a gente. E vou dizer outra coisa a você. Sempre que puder, nós vamos fazer pay-per-view. Vamos fazer e vamos ganhar dinheiro com isso. E ganhar muito. Ganhar muito. E não só no futebol, mas também no vôlei, no basquete, no atletismo, no UFC. Enfim, onde a gente puder botar a marca do Vasco e um espetáculo acontecendo, quantas emissoras de televisão vierem, quanto mais melhor para a gente. E vamos ter uma parceria forte hoje com a TV Globo, que vai nos ajudar a sair desse momento de dificuldade. Porque sempre foi assim. Eu me lembro no tempo que Eurico rompeu com a TV Globo. Você deve se lembrar disso, que botou na camisa do Vasco a marca do SBT. Um mês depois, estava Eurico com o Vasco em São Januário e a TV Globo transmitindo. Aquilo foi uma demonstração de que negócio não é questão de simpatia, de amizade, de camaradagem, são business, negócios. Nós vamos procurar e vamos rediscutir o contrato. Mas isso é mais do que natural. Antigamente era assim. Agora eu estou pensando em colocar 3 jogadores para o bem do futebol do Rio de Janeiro. Por quê? Porque se o futebol do Rio de Janeiro ficar restrito só ao Flamengo, e é o que vai acontecer, se a gente não chegar lá, esses outros times vão desaparecer, inclusive o Vasco, vão ficar timinhos, times menores. O Botafogo vai ficar como o América, o Fluminense vai ficar como o Botafogo, o Vasco vai ficar como o Botafogo. O Flamengo vai ficar time único. Tendo time único, não tem negócio. Não tem negócio para TV, não tem negócio para jornal, não tem negócio para nada. Nem para os jogadores. Nós vamos chegar para esse nosso parceiro e dizer, olha, temos aqui 3 jogadores, eu preciso botar em campo esse mês. Isso é bom para você. Você quer entrar com quanto aqui? Você participa como? Você quer ficar com quanto do contrato? Você quer ficar com quanto da venda que houver? Tem que conversar com as pessoas. Não pode ficar o reizinho em São Januário achando porque o Vasco é um time que tem história, que é um time que tem uma respeitabilidade, que tem uma quantidade imensa de torcedores, que ele é um reizinho, ele não é nada. Ele não é nada. Se ele não tiver um sonho, é aquela história do Fernando Pessoa, ele tem que ter um sonho, ele tem que correr atrás do seu sonho, e tem que trabalhar. Trabalhar. Ô Ariston, o Bilula, Thiago, tem pergunta da galera, a galera participando demais aqui. Tem pergunta, né, Bilula? Solta Isso aí, Calheiros. Vendo aqui no Twitter aqui do Pop Bola, a galera queria saber do Ariston o seguinte: essa volta do Campeonato Carioca, se ele fosse presidente do Vasco, qual seria a atitude dele como presidente? E vou além. Além dessa volta, a história do Maracanã. Ariston presidente, o Vasco vai brigar pelo Maracanã, primeiro, pelo lado da torcida, e segundo, pela administração do Maracanã também. Como é que vai ser? Mas não tenha nenhuma dúvida. Aquilo dali é um arrumadinho que fizeram. Aquilo dali foi um joguinho de interesse. O dinheiro que foi gasto ali foi do povo do estado do Rio de Janeiro. O meu dinheiro está ali, o seu dinheiro está ali. Nós gastamos para ter aquele estádio. Aquele estádio não pode ser de um clube, de 2 clubes. Aquele estádio é do futebol do Rio de Janeiro.
Eu melava aquele jogo em meio tempo. Mas não tenha dúvida, eu estou indo para a presidência, tentando a presidência do Vasco, porque eu quero brigar pelos interesses do Vasco. O que não for interesse do Vasco, olha, eu estou do outro lado, estou brigando. E eu sou bom de briga. E você aceitaria essa volta, como o nosso amigo perguntou, a volta aí do campeonato, como foi feito? O Vasco, junto com o Flamengo, meio que aceitaram e tal, Fluminense e Botafogo depois. Você aceitaria isso? Olha, todo esse campeonato do estado do Rio de Janeiro ficou tão ruim que ele perdeu a atenção do público. Os torcedores já não têm mais interesse por isso. Nós outros que lutamos na vida clubística é que temos interesse. O torcedor já nem liga mais para esse campeonato carioca. Eu vou brigar para que tudo aconteça de bom para o Vasco. Agora, vou brigar legalmente. Não vou fazer mutreta, não vou fazer arrumadinho, não vou fazer conchavo, não vou fazer jogadinha, não. Vamos lutar de cabeça erguida, com honra, com decência. E eu vou brigar para que tudo aconteça de bom para o Vasco. Vocês aí se preparem. Vocês vão ter trabalho na TV Vasco. Trabalho. Nós vamos encher a TV Vasco de equipamentos supermodernos e vamos fazer funcionar. E fazer funcionar mesmo. E outra coisa, a tradição da minha vida nunca foi diferente. Eu sempre, as posições que eu ocupei, e ocupei muito mais do que essas que você falou, eu nunca levei equipe. Eu sempre trabalhei com a prata da casa. Agora eu entro observando. Tira fulano, tira Beltrano, vai tirando, tira devagarinho, não precisa trauma, não precisa chegar lá e com a metralhadora matar todo mundo. Com 3 meses, você está com a casa funcionando normalmente, sem trauma nenhuma. Saiu um dia, saiu outro na outra semana, saiu outro na outra, e você vai tirando os excessos. Não é possível um time como o Vasco da Gama ter jogador de R$200 mil que não joga. Não é possível isso. E tem mais. Me dizem que o valor é maior, são 300 mil. 300 mil reais, jogador de futebol recebendo sem jogar. Isso é uma imoralidade. Isso vai acabar imediatamente. O Ariston, que deixar claro aqui que é o seguinte, quando ele fala vai ter trabalho, eu não respondo pela Vasco TV, pelo contrário, sou apenas mais um colaborador em nome do Vasco da Gama. Então, só para deixar isso aqui bem claro. Ô, Tiago, você tem pergunta para o nosso querido Ariston? Sempre. Eu vou perguntar para o senhor Ariston, né? Uma frase que ele falou naquele vídeo que eu fiz, onde eu entrevistei os candidatos, sobre gestão de futebol, onde eu perguntei como é que vai ser a relação dele com o VP de futebol, a autonomia que ele vai dar para o departamento de futebol, e ele falou uma frase que eu achei legal. Ele falou assim, liberdade de voo com contato com a torre. Eu queria que ele explicasse essa frase aí para a galera que está curtindo o Pop Bola. Qualquer diretor nosso do Vasco da Gama, inclusive de futebol, vai ter liberdade para fazer o seu trabalho. Liberdade total, pode ir tocando. Agora, liberdade de voo não é ser dono da aeronave, não. Ele nem do céu, né? Nem do céu. Ele está pilotando, mas ele tem que estar em contato com a torre. E a torre sou eu. Eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo. Se por acaso ele não funcionar direito, eu vou dizer, meu filho, desce aí, pode aterrissar. Ele aterrissa e entra outro no lugar dele. Eu comecei dizendo a você aqui, com a maior sinceridade, que eu alcancei uma condição na vida de idade, de experiência, de formação. E sou jornalista, sou advogado, sou empresário, que eu
digo sim e não com a maior tranquilidade. Eu só preciso estar bem com minha consciência. Então, quando eu digo esse negócio de liberdade de voo e contato com a torre, é isso. Você pode fazer o que você quiser. Está tudo indo bem. Vamos lá, vamos lá. De repente, você faz uma coisa absolutamente incompatível com tudo que nós conversamos. Meu filho, acabou o teu tempo. Esgotou. Parei o cronômetro. Pode procurar a sua saída que é ali. Isso vai ser com a maior tranquilidade. Não, eu sou valente, cara. Eu sou valente. Eu não tenho Bilula, medo. ô, Bilula, você tem mais pergunta para o nosso querido Ariston? Isso aí, A galera está Calheiros. participando. Fala aí, Isso Bilula. aí, Calheiros. O Thiago Lima, pergunta quem é o vice dele e o que o Ariston faria pelos esportes olímpicos do Vasco. Tiago, eu já tenho 10 candidatos a vice. Óbvio que eu tenho que escolher. Eu não posso sair, pegar o primeiro que apareça e sair apresentando. Nós queremos fazer uma chapa vitoriosa. Eu não estou disputando por disputar. Eu quero chegar à presidência do Vasco. E vai disputar até o final, Ariston? Aproveita. Vou disputar até o final e vou dizer uma coisa a você. Me cobre. Se não for isso, me cobre. Não aceito nenhum cargo de diretor. Não faço nenhuma composição para eu entrar em segundo. Não há essa hipótese. Ou eu vou à presidência ou não vou. Agora, e fazer arrumação, e fulano vai me chamar, e vários têm me ligado, e eu tenho empurrado, educadamente, porque eu sei onde vai terminar aquela conversa. Eu não quero ter aquela conversa. Eu não quero ser vice de ninguém. Eu não quero ser diretor de ninguém. Eu não quero mandar um pouquinho aqui e ali. Eu quero resolver a vida do Vasco. E para resolver a vida do Vasco não é um detalhe da administração do Vasco, é o todo do Vasco. É a representatividade que você tem. Você tem que chegar num lugar... Só porque, para pegar esse gancho que você falou, porque isso é uma coisa que já me falaram, e a eleição do Vasco tem muito dessa característica. Chega no funil, chega no final, ficam dois. Então, você não tem apoio a ninguém. É você até o final. Se não for você, não é mais ninguém. Se não der para eu entrar para disputar, de repente, eu não sou um suicida. Eu tenho minha fórmula, minha régua de cálculo, eu consigo ver as possibilidades das coisas. Chegou no funil, tem dois, tem um que tem 90%, tenho eu que tenho 10%, eu não tenho por que continuar. Consagrar uma derrota para quê? Seja feliz, vá embora, agora não comigo. Eu não quero ser diretor de ninguém, nem quero ser vice de ninguém. Eu quero ser presidente do Vasco, porque eu acho que para ser presidente do Vasco e resolver a vida do Vasco, você tem que ter representatividade. Você tem que chegar e se apresentar como uma pessoa que resolve. E tem que ter poder para isso. E para isso, você não pode ser segundo ou terceiro. Eu não quero ser. Agora, eu vou disputar a presidência do Clube de Regata Vasco da Gama. Até onde der. Até onde der. Se chegar num ponto que você mesmo é meu amigo, você é meu amigo, Ariston, estive vendo aqui, não tem nenhuma chance, cara. Sai dessa, está fazendo papel de bobo aí, vai para casa. Eu vou ouvi-los. Por que não? Eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente. Eu vou ouvi-los. Agora, para compor, para fazer parte de chapa, não é comigo. E sobre os esportes olímpicos, Ariston? Projeto. Esportes olímpicos, a Universidade da Bola é São Januário. A Universidade da Bola implica uma série de esportes. Os outros são mais fáceis. Atletismo, natação, nós já temos um... É o que eu te digo, nós temos que primeiro sentar para ver as coisas. Nós temos natação em São Januário, nós temos
podemos fazer pistas de atletismo, basquete, vôlei, a bola será em São Januário. E seria muito bom para o Vasco da Gama se ele se tornasse o grande fornecedor dos atletas esportivos olímpicos brasileiros. Seria muito bom. Futebol feminino, judô. O judô já deu tanta medalha ao Brasil. A dificuldade é que a gente tem atleta olímpico que até hoje o Vasco tem que pagar, né? Você sabe disso, né? Pois é, tem que pagar porque não pagou, não. Porque deu golpe, ou porque fez acordo, ou porque fez acerto errado, não é isso? Se não fizer acerto errado, se for um jogo aberto, não tem atleta olímpico querendo dar golpe em ninguém. Ele só quer fazer o esporte dele. O Vasco é que está errado. Pode ir atrás dessa história. O Vasco é que está errado. Paga porque fez um mau negócio. Isso na vida é assim. Você compra uma casa que vale 1 milhão por 5 milhões, você vai pagar os 5. Não é diferente. Com a gente não vai ter isso, não. Nós vamos atrás de todas as federações e vamos contar com auxílio, com a participação das federações. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que ter o esporte funcionando. Eu não posso chegar lá com a cascata, com a conversa, contando uma historinha e sair da federação com dinheiro. Eu tenho que mostrar que eu estou funcionando, que nós existimos, que nós somos uma praça de atletismo, de esporte, que nós estamos ali para isso. Aí nós vamos contar com a ajuda de muita gente. Tiagão, sua última pergunta. Nós estamos chegando já ao final aqui, quase 1 hora batendo um papo com o Ariston. Acho que foi produtivo. Você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta tem um monte, né, Tiagão? Tem um monte para a gente fazer. Uma saideira curta e reta para ele. Ariston, sócio-torcedor, vota ou não vota? Sócio-torcedor, obrigatória e necessariamente tem que votar. Acontece que nós somos adultos, somos pessoas responsáveis e temos que ter entendimento das realidades. Acontece que, se você quiser fazer isso nesse momento, você vai fazer uma barafunda em São Januário que ninguém controla. Pois não se controla 4 mil que votam. Já é uma confusão, já roubam a lista, somem com a lista, ninguém sabe qual é a lista. Se imagine o que eles não fariam com o sócio-torcedor votando, com 150 mil. Então, por exemplo, é compromisso nosso que a próxima eleição, obrigatoriamente, estatutariamente, o sócio-torcedor tem que votar. E reforma do Estatuto, Ariston, também é necessária? Se faz necessária? Reforma do Estatuto, a reforma da convenção do seu condomínio, a reforma da Constituição do país. Tudo isso que está escrito é para ser modificado. Para ser modificado para melhor. Quando aparecer um fato melhor, que justifique a modificação. Você não pode ser contra a modificação. Vamos ver qual é a modificação. Mas está ali o Estatuto, a Convenção, a Constituição, está ali para ser modificado. Agora vamos ver modificar em quê? Eu sou a favor de todas as modificações. Por exemplo, nessa pandemia agora, quantos direitos foram modificados para poder atender às necessidades de um fato que ninguém contava com ele? Isso é a vida. A Constituição, vou dizer mais uma frase, que ele gosta de frase. A Constituição é a história em ação. A Constituição é a história em ação. O Estatuto é a história em ação. Então, cada vez que a história for tomando determinados caminhos, ele tem que ser adaptado àquela realidade. É essa a minha visão. Ô, Ariston, então, para encerrar,
Um craque, você tá com. Entrou, o presidente do Vasco tá com a conta, foi lá no aplicativo, tá cheio de dinheiro. 3 nomes, um não, 3 nomes, que a gente tá precisando mais ou menos de 3 nomes aí, 4 nomes, mas 3 nomes. 3 jogadores que são sonhos seus de trazer para o Vasco, Ariston. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Pô, não, peraí, não. Vamos melhorar isso. Assim, dentro da nossa realidade aqui. Você falou do Gerson e tal. Não, aqui vou te dar um nome. Dá um somente, porque senão eu vou mexer também na vida dos clubes e pode causar algum problema até na vida pessoal do jogador. Mas eu acho o Gerson um craque. Gostaria muito de ter o Gerson no Vasco da Gama. Olha aí. Isso aí. Então, eu queria aqui, a galera que está acompanhando, agradecer demais a audiência, a galera que participou demais. Obrigado, Bilula, grande Bilula, como sempre. Nosso vascaíno. Dorme. Mama na teta, mas a gente dá uma chance. Queria agradecer o nosso Tiagão, lá do Vascaíno do Cerrado, lá de Brasília. Você é um amigo querido que o Vasco me deu também. Falar que a galera, se o Ariston entrando como presidente, já vai ter uma galera de youtubers aí organizada e para ajudar a Vasco TV que está acontecendo. Nosso querido Aquiles, nosso querido Mineiro, tem uma galera, Léo, tem muita gente, a galera está toda aí. Essa galera nota 10, eu não vou falar todo mundo, atenção, Vasco. Tem uma galera aí boa aí para ajudar o Vasco. Desculpa quem eu não citei, mas é muita gente e é assim. Quanto mais vascaíno, melhor. Queria dizer também o seguinte, semana que vem, dia 24, sexta-feira, traremos aqui o Fred Lopes para bater um papo também com a gente, que também é um candidato à presidência. Ariston, muito obrigado pela tua gentileza, pelo teu tempo, boa sorte e tenha certeza que... Eu é que agradeço a vocês. Vocês foram muito gentis comigo e muito atenciosos e, mais do que isso, muito pacientes. Eu não queria perder a oportunidade para deixar de pedir o voto a vocês. Eu vou precisar do voto de vocês. Tá certo. Boa sorte, Ariston. Eu voto, viu, Thiago? Eu sou só seu voto. Então, obrigado. Muito obrigado, boa sorte. Tenho certeza absoluta que tudo que for próprio Vasco, em benefício do Vasco, e se o Ariston vier a ser presidente, pode contar com o meu apoio aqui, porque tudo pelo Vasco. Obrigado, Ariston. Valeu, obrigado, Thiago. Amigo. Valeu, galera Pop Bola. Até a próxima. Vasco! Obrigado, Vasco.